voltou a tomar medicação. Parece que não houve nada. 73 anos, mas 220 purinha, corre para lá, para cá. Então eu quero tributar a Deus graças e agradecê-lo por essa grande vitória em nome de Jesus. Meus amados, quando eu estava, o evangelista estava falando ali sobre restituição e tal, e eu estava aqui meditando num texto, livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, quando vai falar sobre o filho de Jonas, o nome Mefibosete, que recebe uma restituição. Davi manda chamá-lo lá em Lodebar, na casa de Maqui, para dar a ele tudo que era dele por direito e ele tinha perdido. Aleluia! Se você reparar, o capítulo 4 vai dizer quando acontece o problema na vida dele. A sua ama vai levá-lo e deixa cair. E ao deixar ele cair, ele quebra os 2 pés. E ele vai ser levado para Lodebar e fica aos cuidados de Maqui. Passa-se tempo, Davi reina e Davi decide honrar a casa do seu amigo Jonas. E começa a chamar um que conhecia, se ouvia alguém ainda da casa de Davi, ou melhor, da casa de Saul. E quando ele chama Zipa, e Zipa diz que existe um que está lá no Lodebar, um aleijado. E o versículo 12 diz assim, ó, e Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica, e todos que habitavam na casa de Zipa eram servos de Mefibosete. O que me chamou a atenção aqui não é só a questão da restituição, porque isso acontece, mas a questão do comportamento dele no meio da crise. Como ele estava vivendo no meio da crise. Porque ele poderia muito bem fazer assim, ó, não tenho mais jeito, já tenho meus pés quebrados, não tenho mais solução para a minha vida, já perdi tudo, por que eu vou dar continuidade à minha vida? Não, ele tem filho. Ele não para a vida dele por causa do problema. Ele não para a vida dele por causa da situação que ele estava vivendo. Ele simplesmente dá seguimento, porque uma hora ou outra o rei o chama. Você não pode parar porque está vivendo essa crise. Você não pode parar porque está vivendo esse problema. Tu tem que dar continuidade. Aleluia. Porque quando você continua, uma hora, mais cedo ou mais tarde, o rei vai te mandar chamar. Aleluia. E como é que você vai se apresentar? Cabisbaixo? Derrotado, dizendo que não tem mais jeito? Você não vai nem conseguir entender a bênção que está chegando nas suas mãos, porque tem sido dessa forma na vida de muita gente. Não tem se preparado para o chamado de Deus em dado momento da sua vida. No livro de Jeremias, capítulo 29, Jeremias vai enviar uma carta ao pessoal que estava lá no exílio, e vai dizer assim, ó, Deus manda vocês casarem, dar em casamento, plantar, ou seja, viver, parar de viver, achar que tudo está acabado, parar de achar que não tem solução, parar de achar que tudo acabou, porque Deus é com vocês, ainda que esteja no exílio, ainda que esteja em Lodebar, ainda que esteja os pés quebrados e aos cuidados de Maqui. Aleluia. Mas Deus nessa noite manda te dizer, continue, vá em frente, não pare, não desista, vá, porque Deus com toda certeza vai chamar. E o interessante é que quando chama, ele vai fazer uma coisa que naquele tempo não se fazia. Ele vai sentar à mesa do rei. E o rei não vai olhar para a sua deficiência, não vai olhar para a sua debilidade, não vai olhar para aquilo que outrora ele era conhecido. Não foi assim que Zipa falou? Tem um aleijado lá. Mas na mesa do rei não era chamado de aleijado. Na mesa do rei, ele era convidado de honra. E como convidado de honra, ele era honrado. Aleluia! Deus em Cristo abençoe a tua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Carinho. Bom dia, sabe o que é isso, irmão? A pessoa achar, os irmãos acharem. Jesus está voltando. Aí por Jesus está voltando, aí não se preocupa com mais nada. É verdade. Fica ligado, hein?
Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Tem alguém trecho aí, amém? Só duas pessoas que entendeu, né? Irmãos, estão alegres, amém? Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, estamos alegres porque estamos na casa de Deus. E quando nós perdemos, né, irmãos, de vir num culto, principalmente no domingo, é como se ele tivesse sem um alimento para a semana toda, né? Mas quando nós viemos no culto, nós começamos a analisar no sentido espiritual cada palavra, os hinos cantados, né, irmãos? Deus vai falando poderosamente com cada um de nós. E às vezes pensamos alguma coisa e Deus usa numa canção e fala tudo aquilo que viemos pensando. Aleluia! Aleluia! Não precisa às vezes Deus levantar um profeta e falar em profecia. Quando há necessidade, Deus fala. Porque no passado Deus falou e tem falado. Estávamos conversando essa semana a respeito de que quase não ouvimos mais pessoas falar em mistério com Deus, ou tão às vezes, muitas das vezes também, até mesmo em profecia, para entregar um recado para alguém. Sabe por quê? Porque nasceram por aí, em muitas igrejas, assassinos de profeta. Homens e mulheres que davam oportunidade ao Espírito de Deus para ser usado, e hoje, irmãos, sentimos a falta. É necessário às vezes cantar um corinho de fogo para o povo poder sentir a presença de Deus. E às vezes até mesmo a palavra de Deus, quando é pregado, às vezes o pregador ele precisa fazer um mover para o povo esquentar. Porque se trazer uma palavra, irmãos, falada sem muito movimento, o que acontece? Parece que a igreja não sente nada. Eu estou dizendo isso aqui não, estou dizendo geral. Isso é universal, né? Na igreja universal também não. As igrejas universal no mundo, todas as igrejas, independente do seu rótulo, do seu nome. Mas observamos, irmãos, que quando nós começamos a falar do amor de Deus, começamos a anunciar o amor de Deus para o pecador lá fora, nós falamos só que Jesus salva e cura e batiza com o Espírito Santo. Mas há uma necessidade de pregar o Evangelho. Essa semana eu saindo e vendendo algo na rua, eu amo venda, viu, irmãos? Eu gosto de vender. É uma pena que não tem dinheiro para fazer muita coisa, né? Mas é porque a identificação do patrão da gente mesmo, eu já tenho que prestar conta a Deus. Mas entrei num lugar, numa barbearia, conversando com o rapaz, e Deus me deu uma palavra ali, e oramos. Eu orei por ele. E quando acabei de orar, ele falou assim: olha, eu não conheço o senhor, mas foi uma coisa extraordinária que aconteceu agora. Há uma necessidade de identificação. Não podemos perder a nossa identidade. Aleluia. Irmãos, a era digital é importante. Eu entendo muito pouco de entrar na internet. Meu negócio é só batizar, só quem entende é muito mal. Mas, irmãos, entenda bem. Mas existem pessoas que não estão mais carregando a Bíblia para a casa de Deus. Essa semana passada, eu falei com as minhas filhas assim. Elas foram numa igreja e as duas estavam sem Bíblia, mas elas ganharam ontem duas Bíblias aí, bem nova, né? Levanta aí para mostrar, todo mundo seja levanta aí, lá, tá todo mundo. Mas tem que dar um testemunho aqui, ganhou a Bíblia, né? Carlinhos, levanta a Bíblia para o pessoal ver, você ganhou, amém. Viu? Não vou falar quem deu, não, senão fica desse jeito, né? Foi Deus que tocou no coração. Eu falei para vocês: bom, mas não quero na igreja que é um trabalho de mocidade, muito bem. Eu falei: mas aí, a identificação, pelo menos na mão, a identificação na mão. Irmãos, o crente conhecido com a Bíblia. Antigamente se conhecia o crente se ele usasse esse último botão aqui, e o último aqui, quando se usava o chapéu, os crentes, os homens usavam o chapéu, e as mulheres aquela roupa, aquela doutrina pesada, ali vai um crente. Mas Deus te conhece por dentro. Não preciso fazer todas as coisas assim para falar que é um crente. Mas a identificação do cristão andando é a Bíblia do lado, não é isso? Não sou contra você que vem para a igreja com o celular, porque o celular é uma benção também, né? Tem estudo, tem muita coisa, a gente pega um bocado de carona ali também, tem muitas coisas.
Mas o que acontece? Precisa uma identificação. E o que não podemos perder é a nossa identificação espiritual, o nosso caráter, né, irmãos? A nossa comunicação, a nossa linguagem também, como cristão. Mas que Deus nos abençoe e que possamos, irmãos, eu na verdade ia falar outra coisa aqui, mas o nosso pregador tem que pregar. Mas deixa eu falar só algo que eu vi essa semana que me chamou a atenção. Vou ler só um versículo só. Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada. São tantas as coisas, irmãos, que têm atribulado os cristãos. Desemprego é uma coisa realmente que o mundo está, o que tem de gente desempregada. Às vezes tem 2.000 vagas no lugar e vai 20.000 pessoas para lá. Mas o crente não pode perder a sua esperança. Lá no mundo ele fala que a última esperança do homem, irmãos, é que morre, é a última esperança e tal. A nossa última esperança, a nossa primeira esperança está em Cristo. O Senhor não tem deixado os teus servos, irmãos. Passando muitas vezes, se alguém chegar perto de você e falar contigo assim: meu querido, Deus está me mostrando que você está passando no funil. É verdade. Quem é o crente que não está passando, irmãos, por amor a Cristo no funil? Quem é o crente que não está passando uma tribulação, seja lá uma enfermidade, um desemprego, um problema conjugal, um problema com filho, enfim, com vizinho? Precisamos, irmãos, ter paz com todos. Eu estava falando ontem com o nosso evangelista que com o vizinho é que a gente tem que ter um cuidado imenso, porque o vizinho é o primeiro que vai nos socorrer, viu? Primeiro que vai nos socorrer. E eu escutei uma mensagem, irmãos, essa semana, que tem crente que foi feita uma comparação do crente com a borboleta e com a águia. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que comparação é essa? Mas eu comecei a ouvir e entender que a borboleta realmente ela não tem uma meta, ela não tem direção. Os irmãos observam bem, nem tem visto mais borboleta por aí, né? Mas se você passar pela beira do rio, de repente você vê, elas voam para lá, vem para cá, ela volta, vai para baixo, para um lado. Mas a águia não, a águia ela tem uma direção. É verdade. Foi pregado aqui uma vez sobre a águia, mas tem pontos diferentes sobre a águia, né, irmãos? Eu estava lendo um pedacinho de papel que eu encontrei alguns tempos atrás, falando que a águia, para não perder a direção, os primeiros ovos dela, ela pega e lança no penhasco, aquelas pedras próximo ao ninho dela, porque como o sol está se escondendo, para ela não se perder no reflexo do ovo que foi quebrado no penhasco, no reflexo como espelho, ela não perde a direção. E a direção da igreja, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. E tem pessoas que têm perdido a sua direção, perdeu o foco, esqueceu que muitos profetas no passado usaram por Deus, houve uma promessa, mas porque as lutas têm vindo ao decorrer da sua caminhada, na trajetória como crente, ele tem perdido, irmão, seu foco, ele tem perdido a sua direção. No livro de Apocalipse está escrito assim, ó: eis que tenho posto uma porta diante de ti, e ninguém a pode fechar. Quantos crentes têm fechado a porta para ele? Quantas pessoas têm fechado a porta? Irmãos, quando o Senhor fala que ninguém pode fechar, nem Deus fecha a porta que Ele abriu para você, nem o diabo pode fechar. Sabe quem fecha a porta? Sou eu. É você que fecha a porta para você. É Deus. Está desempregado? Deus vai abrir a porta. Que porta? A porta está aberta. Entra nela. Deus não vai deixar faltar o pão. Glória! É a enfermidade que tem atrapalhado. Vem com a enfermidade para a casa de Deus. Não deixa a enfermidade lá fora, não é situação lá fora. Vou parar por aqui, pregador. Que Deus abençoe essa igreja, irmãos. Que possamos não voar como uma borboleta desorientada, mas podemos voar, irmãos, com uma meta.
A meta, irmãos, do crente é o alvo. Nosso alvo é o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Não perca a sua direção. Glória a Deus. Deus te chamou, seja lá qual foi a chamada que Deus te chamou. Fica na sua posição. Não sai da sua posição. Porque quando nós saímos da posição, irmãos, o negócio é estreito. Não deixe de falar na tua casa. Não, meu Senhor. Deus abençoe. Olha, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falar de Jesus é muito bom. Falar do Senhor Jesus é muito bom. Eu sempre falei que eu sou um dos maiores fofoqueiros do Senhor. Eu só gosto de falar da vida do Senhor Jesus. Falar de Jesus é bom. Vamos colocarmos de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Eis aí o teu servo diante de ti, fala aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar conosco. É o que nós estamos te pedindo e já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Salve, Padre querido, devoção gloriosa, a paz do Senhor. Amém! Irmão, eu não sou pregador, não. Quando o pastor foi ali falar comigo, eu falei, não, sim. Aleluia. Porque Deus tem falado de várias maneiras. Quem está ligado está vendo que Deus, desde a hora que começou o culto, Deus está falando, irmão. Aleluia. Eu vou trazer a palavra de Deus. Aleluia. É mistério de Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Alamante comanais, alamanarai comanais. Oh, aleluia! Meu Deus. É uma responsabilidade, irmão. Quando você traz a palavra de Deus, você é um porta-voz de Deus, irmão. Aleluia. Vou deixar aqui para a meditação da igreja e a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, 52. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É mistério de Deus, irmão. Glória a Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite. Aleluia! Porque o tempo está terminando, irmão. É a última geração. Não adianta você, eu vou construir isso, vou buscar. Não, irmão. É a última geração. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim. Amém? Ao 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. 1 Coríntios, glória a Deus. 51 e 52. Amém? E diz assim: eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos que dormem, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos que dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento e no abrir e fechar dos olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos ler outra vez, né? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento e no abrir e fechar dos olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformado. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, que neste momento, ó Pai, tu possa diminuir e que tu possa crescer nesta noite para levar a tua palavra nesta noite. Aleluia. Em nome de Jesus. A igreja poder assentar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra é muito profunda, irmão. Deus, se acompanhar
a igreja acompanhar o que eu vou trazer. Louvado seja o nome do Senhor, da palavra de Deus. Vocês vão ver que Deus, Ele tem uma agenda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Levítico 23, 24, porque tem várias passagens. Então, eu vou falar em Levítico 24, que fala, né? A santa, glória a Deus, convocação. Aleluia. A santa convocação. E essa convocação, irmão, se chama a trombeta, irmão. Ela vai soar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia está aqui. Deus, há 2000 anos atrás, Deus sabia que ia ter internet, a pessoa ia pesquisar, ia ler, o Espírito Santo ia fazer entendimento para você ver. Está escrito aqui. O dia, aleluia, não tem a data, mas saiba que Deus virá na festividade das trombetas, irmão. Mistério, aleluia. Porque teve 7 festas que Deus, aleluia, Ele praticamente consagrou. 7 festas. Todo mundo, a igreja deve saber que Deus, Ele teve 7 festas que Deus, Ele botou lá no capítulo 23 de Levítico, 24 e o 25 também fala dessa festa que Deus, Ele colocou essa festa. Aleluia. E essa festa que já foi cumprida 4. Aleluia. A igreja sabe disso. Sabe? Porque nós temos que olhar para Israel. Porque o Israel é o relógio da volta do Senhor. Aleluia. Nós somos israelitas de sangue. Eles estão esperando o Messias. Nós estamos esperando a volta do Messias para levar a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos tudo aquilo que Israel faz. Por quê, irmão? Irmão, por quê? Porque, falo contigo, eles estão esperando ainda o Messias e nós estamos esperando a volta do Senhor. Eles vivem ainda a lei de Moisés. Nós vivemos pela graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. 7 festas que Deus, Ele praticamente consagrou 7 festas para que o povo de Israel comemorasse. Aleluia. 4 já foi cumprida. Irmão, como é que essa festa já foi cumprida? Uma na Páscoa. Halamanai Tikomanai Tikalamanai. A Páscoa. Quem morreu na Páscoa? Shalaman Tikomanai Shalamanarai. Jesus Cristo. O Cordeiro Halamanai Tikomanai. Ele morreu. Primeiro, cumpriu uma. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda, aleluia, aleluia. Pão asmo. Aonde ele foi? Sepultado. Aleluia. Como eles comemoravam a festividade de pão asmo, foi quando Jesus foi sepultado. Segunda, Halamantikomanai. E ele ressuscitou nas primícias. Halantikomanai Shalamanarai. Terceira que já foi cumprida. Aleluia. E isso, irmão, Deus está fazendo tudo de acordo com o costume judaico. Halamanai Tikomanai. Se a igreja ficar ligada, Kalamanarai Tikomanai. Deus está despertando a igreja. Malai Tikomanai Shalamai. É mistério de Deus. Kalamanai Tikomanai. Basta a igreja ficar ligada. Halanai Tikomanai. As primícias, quando Jesus ressuscitou, foi cumprido a terceira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira. A quarta. Depois de 50 dias, foi o quê? Atos capítulo 2, Pentecoste. Se cumpriu. 4.
Aleluia. Shalamante komanai, shalamanarai. Falta. Alamanai, tikomanai. Aqui. E aqui, shalamante komanai, shalamanai. Aqui, irmão. A festa das trombetas. 4 já foram cumpridos, irmão. Deus está falando, mostrando a agenda que Ele tem. Se Deus cumprir, que Deus Ele cumpre, está cumprindo justamente a agenda. Porque tem os versículos, números, a pessoa, de 10 a 9. Porque tem muitos versículos e a hora passa, a gente tem que deixar. Então medita, irmão. Número 10, 9. José, capítulo 6. Glória a Deus. Está falando também a respeito da trombeta. Lá no Velho Testamento. Mas Deus fez lá em Levítico. Realmente Ele preparou aquela festa. E realmente está se cumprindo, irmão. Aleluia. E nós temos que olhar para o povo de Israel. Aleluia. Pai. As horas de Israel. Aleluia. Nós vivemos o calendário romano, né? Concorda? Nós temos que viver o calendário judaico. Porque o adversário, ele está fazendo o quê? Deixa eles se enrolar nisso aí. Mas quando você começa a olhar o calendário judaico, ver as festividades que vai acontecer, aleluia. Glória a Deus. E Deus fez tudo certo, programado de acordo com o costume judaico. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai. Lá, glória a Deus. Quando se casam, aleluia. Quando é escolhido a noiva, o pai da noiva, ela vai até a casa do noivo, aleluia, e vai lá levar o quê? Um contrato, aleluia. E aquele contrato ali, ele vai automaticamente escrever tudo aquilo ali, o que ele vai fazer com a noiva. Tudo, aleluia. Vou dar isso, vou dar aquilo, vou dar isso, vou dar isso. Tudo ali, anotadinho, nesse contrato. Glória a Deus. E antes desse contrato, eles têm uma taça. Toma a primeira taça e bebe os 2, em particular. Glória a Deus. Alamante comanai. E tem a segunda taça, irmão. Aleluia. Mas quando eles são confirmados o casório, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse contrato, o pai da noiva vê, ele vê tudo direitinho, porque tudo ali é feito pelo pai. Não, a noiva fica lá. Eles conversam, mas fica tudo lá. Mas é a base de contrato, tudo direitinho. Glória a Deus. Porque vimos que José, na época que Jesus, a Maria teve José, né? Teve Jesus, aleluia, já tinha feito o contrato de José. Ele podia ter o divórcio, divorciar dele, sabendo. Mas ele foi até o final. Porque quando teve esse contrato, que é a lei judaica, já praticamente já são casados. Aleluia. Então foi ele, por isso, ele pegou a Maria e foi. Aleluia. Glória a Deus. E isso, irmão, é para a gente ficar alerta de que Deus, Ele faz as coisas certinho de acordo com a agenda dele. Aleluia. Então Deus está falando e está mostrando tudo dentro da Bíblia. O dia que Ele vai vir. Aleluia. Não fala o ano, nem a hora. Só tem uma coisa para você. Aleluia. Paulo, quando falou isso aqui, ó, aleluia. Irmão, como é que Paulo falou isso? Vou falar por quê. Mas antes de João fazer Apocalipse, Paulo já tinha falado isso aqui. Antes de acontecer a revelação, Paulo já estava falando para aquelas pessoas que eram judeus, porque Paulo era judeu. Então ele falava na própria língua do judeu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, como é que pode? Tessalonicense, vou dizer só um pedacinho de Tessalonicense aqui que diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo chegou e falou assim, glória a Deus, para os judeus,
Capítulo 5. Glória a Deus. 5. Olha aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, acerca do tempo e da estação, não é necessário que vos escrevo, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós vimos que Paulo falava, não adianta. Paulo, porque ali, quando Paulo falou a respeito da soada da trombeta, os judeus já entendiam o que Paulo já tinha falado. Aleluia. Já tinha falado dos costumes judeus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra é muito, aleluia, ladrão da noite. Bom, ladrão da noite, né? Glória a Deus. Vou chegar lá no ladrão da noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ladrão da noite, irmão. Ladrão da noite. A gente olha, ladrão da noite. Jesus virá no dia como ladrão da noite. Mas tem um pequeno problema. Ladrão da noite, vou explicar mais ou menos e a igreja possa entender. O altar, ele não ficava aceso a noite toda. Em Êxodo, fala que o altar de Deus, ele ficava aceso a noite toda. Mas tinha o quê? Vou puxar para o sacerdote que ficava ali, colocando que o fogo não se apagasse ali. Sendo que o sacerdote, nesse momento, ele fazia, só é ser humano, e ele dormiu. Por isso que fala, não dê o ladrão da noite te pegue. Por quê? Vou falar por quê. Porque na época, eu tinha um rondante que era o capitão da noite, que vinha rondando, olhar, andava com a tocha, porque não tinha luz, andava e vinha para ver se realmente o sacerdote estava lá fazendo o serviço dele, que era não deixar que o fogo se apagasse. Então naquele momento ali, irmão, glória a Deus, ele dormia. Então o que chegava ele e o capitão da noite? Pegava ali as vestes dele e botava fogo. Glória a Deus, aleluia. Por isso que eles falam, ladrão da noite, não deixe que o ladrão da noite te pegue. Era esse capitão, aleluia. Êxodo fala a respeito. Glória a Deus. Foi pego de surpresa quando o pastor falou pegar, que eu ia anotar e ia trazer para vocês ter referência do ladrão da noite. Aleluia. Que não pegue vocês. E eu pensava assim, pô, eu tô assim, eu tô debaixo da coberta. Não. Esse ladrão da noite era o capitão que vinha para lá ver se realmente ele estava fazendo o serviço dele pelo sacerdote, para que não deixasse que o fogo se apagasse. Aleluia. E ele pegava aquela roupa, e botava fogo. Não botava fogo no sacerdote, mas botava na roupa, puxava a roupa dele devagarzinho e botava fogo. Por isso que fala a respeito luz. Aleluia. E o sacerdote, eles queimavam a roupa do sacerdote porque ele dormia. Aleluia. Esse que é o capitão da noite, que fala a Bíblia. A Bíblia, ela tem várias coisas. Basta você pedir direção a Deus. Aleluia. E tem a internet. Você pode ir lá e olhar, conversar e ler e meditar. Tudo isso que são coisas judaicas. A lei judaica. Aleluia. Por isso que fala a respeito do ladrão da noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É muito mistério de Deus, irmão. É muito mistério de Deus. Então, voltando, aleluia, no casamento de Israel. Casamento lá. Então, o que Deus faz? Ele vai, o noivo chega lá, passa ali justamente o contrato. Ela lê, olha, medita, tudo bem. E o noivo, ele vai embora. Vai embora. Mas sabendo que a noiva sabe o dia que ele vai voltar. Aleluia. E ele vai.
Xalamanai, Ticomanai. Xalamante, Comanai, Xalamanai. O contrato. Xalamanai, Ticomanai. O contrato está aqui, irmão. É a palavra de Deus. Xalamante, Comanai. Aqui está o contrato que Deus falou que ia fazer para você. Vida eterna, lá de Comanai. Este é o contrato que Deus tem com a igreja. Xalamante, Comanai. Xalamanai. Shauricona, Halamante, Comanai. E Deus, e o noivo vai, irmão. Halamante, Comanai. Mas a noiva já está, sabe o dia que ele vai vir? Halamante, Comanai. Ele vai, chega lá perto do pai, faz tudo aquilo. Mas o pai, aleluia, ele vai ver se está tudo certinho. Tudo certinho. Mateus 24, 36. Ninguém sabe o dia nem a hora. Somente o pai. Aleluia. E o pai vai lá e olha. As construções tá tudo bonitinho. Aí ele vai e faz o quê? Dá permissão o filho vindo xaralamai. Xará na igreja. Xaramante comanai. Xaraite comanai. Senhor da glória. Xauricona halamante comanai. Deus faz tudo certo. E Ele está fazendo tudo de acordo com a agenda que é moede. Halamante comanai. Halamante comanai. Halamanai comanai. Se a igreja soubesse, xalamante comanai, xalamanai. Halamante comanai, xalamanai. Xalamante comanai, xalamante comanai. Terra la chicolamante comanai, halante comanai, terra la manticolamante colamante tai. Xaladai. Oh, eterno. Fica ligado, hein? Halamante comanai, halante comanai. Deus, ele tem preparado, irmão. Está tudo preparado. Está na nossa presença. Tudo isso aqui está na nossa cara. A volta do Senhor. É, pai. Muitos não vão nem acreditar no que o irmão Maurício está falando. Xalame de comandar. Ora por ele. Foi mistério de Deus de madrugada, irmão. Mistério. Ralai de comandar. É, pai. Terra lamai de comandar. Mistério de Deus, irmão. Deus tem a data. O dia certo, irmão. A data não tem. Pode ser 2019, 2020, 2021. Mas você tem que saber o dia que ele vai vir. Xalamai de comandar. Deus já está mostrando, irmão. Igreja, Deus já está mostrando. É, pai. Ralante comanai. Não é tempo, irmão. É ficar ligado no Senhor. Ralante comanai. Irmão, através a hora da última trombeta. O suor da trombeta. A festividade da trombeta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. São quatro. São quatro. Quatro toques. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. A quarta é essa que Paulo estava falando com os judaicos. Para os povos judaicos que estavam ali. Falando a respeito disso. E falava, não adianta escrever que vocês estão entendendo a língua que eu estou falando. Halantikomanai. Terralantikomanai. Shalamanai. É, pai. Irmão, e ele já estava falando a última trombeta. Irmão, como é que pode essa última trombeta? Pode. Essa festividade ela começa, aleluia, no dia da lua nova. Existe dois sacerdotes que eles ficam responsáveis olhando para o céu para ver a lua nova, que é o mês de setembro para outubro. Então eles ficam olhando para cima. Quando eles conseguem olhar e ver, ele vai, avisa, aí começa a festividade das trombetas. Halantikomanai, Shalamanarai. E por que, irmão? Halamantikomanai. É quando o povo de Israel se reúne, irmão. É a santa convocação. Tem que ficar ligado nisso, irmão.
Porque o adversário, ele bota a porção de pretexto, ele não quer que nós entendamos das coisas judaicas, irmão. Porque ela é o caminho para a volta do Senhor. É, pai. E às vezes, irmão, quando ele não consegue estar nublado, o que acontece? Tem outro que chega e vê e fala pelo celular, ó, ele mandou. Ah, pronto. Aí o sacerdote vai e anuncia a festividade das trombetas. Aleluia. Deus, ele faz a coisa certa. Deus, ele está fazendo. Ele já cumpriu as 4, irmão. Ele já cumpriu as 4, irmão. Tudo foi de acordo e o momento de Deus. Tudo. Falta a quinta. A quinta, irmão. Falta a quinta. Eu vou falar a sexta. A sexta é de expiação. É quando eles convocam para o perdão. Perdão, começa a jejuar, jejua. Entendeu? No perdão, expiação, perdão, pedindo perdão. O tabernáculo, aleluia. A festa do tabernáculo. Vou chegar onde que a igreja vai gostar, lá no Ticomanai. Quando o povo de Israel, eles vão ali, aleluia, suar a última trombeta lá em Ticomanai. Porque as horas de Israel, aleluia, começa diferente. Eu já mandei para o meu pastor, não sei se pastor, diferente, aleluia. Começa 5h36 a pôr do sol. E ele se põe às 19h44 lá em Israel. Que são aqui mais ou menos 2h10. Alaiticomanai. Por isso que fala, aleluia, Xalaiticomanai. Fica ligado nesses horários, irmão. Porque lá, quando começa a tocar a última trombeta, toca no primeiro dia e no segundo dia da festa. Deus pode vir na primeira, tocar essa trombeta que eu estou falando. Alaticomanai. Pode ser na primeira, como pode ser na segunda. No encerramento da festa. Alaticomanai. Shalom Ticomanai, Shalamanarai. Shalai Ticomanai. A igreja fica ligada, irmão, nessas coisas de festividade que tem judaico, o som da trombeta. E ali você vê que nesse versículo, quando Paulo fala o mistério, olha aqui, o mistério, Deus, ele escreve tudo certinho, irmão. Basta a gente meditar e pedir, orienta o Espírito Santo de Deus, e Deus vai chegar e vai te mostrar tudo isso. Está na nossa cara a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando tocar a última, quando encerra, quando o sol está encerrando, que são às 19h44, no Brasil são 14h10. Glória a Deus. É quando encerra lá. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. É iminente, irmão. Aleluia. É iminente, irmão. Acontecer lá. E aqui será de dia. E lá será de noite. Shalom Ticomanai. Parala Ticomanai. É, pai. É, Halai Ticomanai. Esse é o mistério de Deus, irmão. E quando o pai fala assim, vai buscar a noiva. Alamanai Ticomanai. Obrigado, Jesus. Calamanarai Ticonarai Ticolamai. Ele vai e permite o noivo buscar a igreja. Alai Ticomanai. Mistério de Deus, irmão. É mistério. É mistério. Alai Ticomanai Shalamanai. Alai Ticomanai Shalamanarai. E ele vai, o pai dá permissão, aleluia, para que o noivo venha buscar a noiva. A noiva é a igreja de Jesus aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. E quando o noivo chega lá, ela vai
assina o contrato. Aleluia. A noiva assina. Aí eles vão, num cantinho assim, tem 2 cálices. Quando ela assina, automaticamente se cumpriu. Ela aceitou tudo isso que está aqui. Tudo isso que Deus falou que vai dar vida eterna, tudo isso é que Deus escreveu na Bíblia, está no contrato. Então eles vão, pega aquela taça, eles vão e tomam. Um toma e ela toma a cara. E ali é selado aquele casamento. E aí, irmão, como é que pode? Pode sim. Porque Deus teve a Santa Ceia. O que ele diz lá no finalzinho? Que cearia com o povo, com a igreja, lá no céu. A festa das bocas, né? Aleluia. Aí está se cumprindo, irmão. Deus fez tudo de acordo com as coisas judaicas. Tudo, irmão. Não deixou nada, deixou tudo de acordo. Eles tomam cálice, confirma tudo. E então lá, quando Deus vem, ele leva a igreja, e lá será aquele grande dia, que aqueles ganharão a coroa da vida, aqueles que fez a obra, que foi feita a obra, aquele que pregou a palavra, aquele que ganhou alma para Jesus, lá em cima você será, aleluia, aquela festividade do tabernáculo, lá no tabernáculo de Deus, junto com a igreja, que é chamado o milênio. Halamanai, Tikomanai, Shalom, Tikomanai. Pai. E o povo de Israel, hein? Vão passar tudo isso. Aleluia. Vão passar. Eles estão esperando o Messias, e nós estamos esperando a volta do Senhor para levar a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espregam uma coisa. Não é nada disso não. Deus fala o seguinte: vamos passar, a igreja vai passar por tribulação. Mentira. Isso aí é mentira. Porque a igreja não vai, a igreja está passando por tribulação, prova, essas coisas que nós estamos passando. Mas a grande tribulação, quem vai passar é o povo de Israel. Muitos pregam que vamos passar. Não, irmão. Nós já passamos as lutas, está sofrendo. Será que Deus vai deixar a sua noiva passar por isso tudo? Não vai não, irmão. Antes disso, Deus vai arrebatar a igreja. Glória! E creia. Aleluia! Pai. Senta aqui na última trombeta. Obrigado. E ela vai tocar, irmão. Fica ligado. Ela vai tocar. Pai. Ficar ligado é no horário de Israel, os horários tudinho. Porque lá os profetas, aleluia. Abraão orava de quê? De madrugada. Aleluia. Por isso que ele fala assim, 3 horas da manhã, mas ele orava, era diferente de horário, porque aqui é 3 horas da manhã. Aleluia. Lá em Israel é mais cedo um bocadinho, entendeu? Isaac orava que hora? De tarde, 3 horas da tarde. Aleluia. São 9 horas da manhã aqui, 3 horas lá. Quando Jesus foi crucificado, foi 9 horas aqui e 3 horas lá. E ao pôr do sol, Jacob fazia 3 orações. O povo de Israel faz isso, irmão. Nós temos que fazer isso para que nós possamos ficar ligados cada dia mais no Senhor, ficar ligado cada dia mais para a volta do Senhor. O Senhor está falando abertamente para a igreja nesta noite, porque é uma responsabilidade muito grande você falar da palavra, das coisas de Deus. Aleluia, é mistério de Deus, irmão. Então nós temos que ficar ligados, porque a trombeta vai soar. Quando ela der o último eminente, creio eu, a igreja vai ser arrebatada, porque vai se cumprir. Meu Deus, aleluia! Obrigado. Aleluia. E lá nós vamos cantar o hino da vitória. Que Deus continue abençoando e a igreja ficar ligada nessas coisas. Porque nós não somos judeus de sangue. Aleluia. Mas nós temos que fazer as coisas judaicas, entender sobre as coisas judaicas, orar tudo direitinho, irmão. Porque de lá que vem a nossa salvação, de lá que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ali tem um povo, irmão, que aceitou Jesus como único Salvador. Muitos
É como eu falo, estão esperando o Messias, mas tem muitos ali que aceitou Jesus como único Salvador, que só está esperando a volta do noivo para levar para a festa das bodas dos corpos. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sei que é uma aula de escatologia. A coisa é séria, irmãos. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus.